Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso call de abertura do pregão de 31 de janeiro de 2011, último pregão de janeiro. Peço que, se estiverem me ouvindo, se estiver tudo ok com o áudio, por favor, confirmem no chat para mim. Maravilha, então. Tudo certo com o áudio. Vamos começando, gente. Vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário, ok? O Ibov finalmente foi lá buscar o objetivo que a gente tinha traçado há tantos dias atrás aí. Então, desde do comecinho da semana passada ou até no fim da semana anterior, a gente vinha falando da fraqueza da nossa bolsa e como o alvo possivelmente seria um pivô no semanal, possivelmente seria 67 mil pontos, tá? Isso foi atingido na sexta-feira, um pregão muito feio, então a nossa bolsa chegou a cair aí mais de 3%, acabou se recuperando, fechou caindo 2% no dia, o que já é bastante coisa, tá? Então, continua feio o nosso mercado. Agora, para hoje, a gente tem que tentar entender algumas questões, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Colocar nosso Ibovespa aqui nos 60 minutos. Vocês estão vendo aqui. Olha a distância que está o preço, o índice dos 60 minutos, ok? Ele deixou um belo candle invertido aqui, mais um e mais um, tá? Então nós estamos aí a pelo menos 1000 pontos da média, tá? Mais de 1000 pontos das médias dos 60 minutos, ok? Corrigimos no 15 agora, no finalzinho do pregão. Nem chegamos na média dos 15 ainda, tá? A média dos 15 agora está lá em 67 mil pontos. Então o que a gente pode analisar? A bolsa está muito feia, realmente, está tudo caindo, tudo desabando, como vocês podem ver aqui, tá? Uma análise muito importante é que nós perdemos aqui no semanal do Ibovespa, a gente montou um pivô de baixa, tá? Então observem aqui, a gente falhou esse topo e montamos um pivô de baixa aqui no diário, tá? Então agora realmente ficou muito feio nosso Ibovespa. Mais feio do que já estava, certo? O objetivo inicial deste movimento aqui deveria ser aqui os 63.700 pontos, 64 mil pontos, tá? Então tem um alvo bastante grande para baixo ainda, o mercado ficou realmente bem feio. Aqui no diário, o que a gente pode esperar para o pregão de hoje é, normalmente depois de uma queda tão grande, é normal acontecer um repique, certo? O que é o repique? É a correção, perdão, da tendência, tá? Então a gente ele pode acreditar que ele vai subir um pouquinho ou pode subir um pouquinho, tá? Em função de ter esticado muito, deixado muito feio lá na sexta-feira, tá? Isso é normal, pode acontecer, não é tendência de alta, ok? Nós estamos oficialmente em tendência de baixa, não há o que discutir, mas pode acontecer um repique, tá? Esse repique pode acontecer lá até os 67 mil pontos, até os 68 mil pontos, que a gente ainda estaria muito feio, tá? Então a nossa bolsa hoje, para a gente pensar em compra, para dizer que o negócio realmente pode corrigir um pouco mais forte, mesmo assim, tendência de baixa, mas pensando que pode corrigir um pouquinho mais, ela teria que romper aqui os 68.181, que era a máxima do candle de sexta-feira, tá? Então, tem um longo caminho pela frente ainda, tá? Por enquanto não vamos pensar em compra. A mínima de sexta-feira, 65.897,65, 65.900, vamos dizer assim, tá? São pontos importantes para a gente ficar de olho. Como o candle é muito grande, ele talvez demore um pouco para romper essa máxima ou essa mínima, tá? Então a gente pode eventualmente ter que partir para um gráfico menor, aí de 60 minutos, tá? Como vocês já viram antes, este gráfico aqui, para tentar um pivô de alta ou enfim, alguma coisa nesse sentido, num gráfico de 60 minutos, tá? Uma vez que o diário deixa um candle muito grande, pode ser um pouco difícil da gente fazer as máximas e as mínimas de sexta-feira, que é o sinal que a gente espera para tentar se posicionar para um lado ou para o outro lado, ok? Então essa é a análise do Ibovespa.
Vamos ver o Dow Jones. Tá aqui o Dow Jones, tá? A gente falou tanto para vocês, tanto. Tomei 2 semanas falando sobre isso. O Bob vai corrigir, o Dow Jones vai corrigir, o Dow Jones vai corrigir. Por que vai corrigir? Vai corrigir porque ele está muito esticado aqui no semanal, tá, gente? Nada sobe para sempre, né? Não existe isso. Então, mostrei para vocês várias vezes. Observem os movimentos anteriores. Ele sobe, depois ele corrige, depois ele sobe de novo, depois ele corrige de novo. E assim por diante, tá? Então, isso sempre acontece, é absolutamente normal, tá? E agora também não foi diferente. Então a gente sabia que isso ia acontecer. Mas como é que vocês sabiam que ia acontecer? A gente sabia pela lógica do negócio, tá? Então, como estava subindo há muito tempo, é normal uma correção, tá? Atingiu lá 12 mil pontos, aquele negócio todo, normal uma correção. E está aqui a correção. Agora, o que nós vamos precisar descobrir é o seguinte: nós estamos com o Dow Jones exatamente nas médias do gráfico diário, ok? Exatamente em cima das médias, ele corrigiu até as médias. Porém, no semanal, ele deixou aqui um belo invertido e ele teria espaço para corrigir muito mais neste gráfico semanal, certo? Vai corrigir mais o semanal ou não vai? Inicialmente não temos como dizer, certo? Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês depois. Os futuros americanos não estão operando em tendência, tá? Estão bem enrolados lá. Mas o ponto importante que a gente deveria ver aqui seria esse aqui, ó. 11.800 pontos, tá? Este é o ponto-chave. Que na verdade é a mínima de sexta-feira, ok? Então, perdendo essa mínima de sexta-feira, a gente tem espaço para corrigir até bem mais longe, possivelmente lá nas médias do semanal, tá? Lá em 11.400, 11.500 pontos, sem problema algum, tá? De repente aqui tem um fundo anterior, seria algo legal, 11.600 pontos. Então teria bastante espaço para corrigir ainda, tá? Sem problemas, sem perder a tendência de alta, o Dow Jones, ok? Então vamos ficar de olho nesses valores aqui, certo? Então, gente, ativos que nós podemos ficar de olho para compra. Não tem nenhum ativo que esteja bonito para comprar, porque o nosso mercado simplesmente derreteu aqui na sexta-feira, tá? Então eu vou passar para vocês aqueles ativos que caíram muito na sexta-feira, na semana passada, e que podem se recuperar e podem dar bons day trades, tá? Então são operações exclusivamente day trade, não estou sugerindo posição, não aconselho ninguém a ficar comprado, como a gente tem feito nos últimos dias. Faz 1 semana e meia, mais ou menos, 2 semanas que a gente tem dito para vocês, não fiquem comprados, vamos zerar a posição, vamos trabalhar vendido, vamos focar mais no day trade, porque ficar comprado está muito perigoso, aquele negócio todo, né? E deu resultado a nossa preocupação, tá aí o que aconteceu, tá? Então, o que nós vamos passar agora não são ativos para swing trade, repetindo, tá? São ativos para day trade, porque são ativos que estão muito feios no diário, que apanharam muito semana passada e que podem corrigir, tá? Então, é atrás dessa correção que a gente está, atrás deste movimento de correção que a gente está, ok? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro ativo, BBDC4, tá? Bradesco. O Bradesco, juntamente com o Itaú, que eu vou mostrar para vocês aí, são ativos que eu me interesso particularmente em função desses 2 últimos candles, tá? Então observe aqui que na quinta-feira os bancos cederam muito forte, chegaram a montar pivô, fazer nova mínima no diário, etc. E voltaram, deixando um belo invertido aqui, tá? Então, no dia seguinte, cederam junto com todo o mercado, mas eles tentaram se recuperar, tá? E isso aqui é algo que me chama bastante atenção, tá? Observem que o Bradesco, apesar da queda horrível que teve na sexta-feira, o Bradesco recuperou praticamente a metade, tá? Então, chegou a cair aí quase 4% e terminou caindo 2,5%, tá? Então, deu uma bela recuperada, tá? Então, acho que é bem interessante esse quilo do Bradesco aqui. Vamos ficar de olho. Existe espaço para subir, tá? Caso o mercado se recupere, existe espaço para subir aí. Até aí os R$ 32,00, R$ 32,30, tranquilamente existe algum espaço para a gente fazer um day tradezinho aí, tá?
É pouquinho, não é muito, mas se o mercado se recuperar um pouco, o que é normal, após uma correção nas médias, como vocês viram no Dow Jones há pouco tempo atrás, que eu mostrei para vocês aqui, é normal quando corrigiu nas médias do diário, voltar um pouquinho, corrigir um pouquinho até a média do 15, até a média do 60, exatamente como nós mostramos aqui no Ibov, tá? Então a gente pode aproveitar esse movimento sim, operando repiques no diário, tá? Então no fechamento de sexta-feira tem espaço aí 3% de alta, daí é para a gente tentar brincar com day trade aqui no Bradesco, tá? Mesma coisa o Itaú, tá? Então são ativo que também apanhou bastante na semana passada, também deixou aqui um belo invertido na quinta-feira, e na sexta-feira também voltou mais de 50% do que tinha caído. Tá? Então a gente pode entender como dois invertidos. Isso aqui é um sinal muito forte de que o ativo está pronto para se recuperar. Tá? Já tem muita gente achando barato, já tem muita gente achando que vale a pena comprar. E a gente tem que ficar de olho nesse movimento, porque pode dar um belo day trade para a gente aí. Tá? O Itaú tem alvo até os R$ 38, a média do gráfico diário, ok? Então saindo daqui do fechamento de sexta-feira, a gente teria aí 5% de alvo para cima, ok? Então vamos ficar de olho, a gente pode também operar alguns day trades comprados desse ativo aí, tá? PDGR3, mesma coisa, tá? Apesar de não ter deixado os invertidos, a PDGR ela tem aqui uma bela falha de fundo, tem os R$ 9,897, tá? Chegou a perder, mas por muito pouco já recuperou, então a gente não vai levar a sério por enquanto este rompimento aqui, tá? A PDG ela tem alvo para se recuperar e, como eu disse, ela vem de uma falha de fundo, tá certo? A falha de fundo é um movimento muito forte e ela já chegou a mostrar na sexta-feira que ela estava forte, ela chegou a operar em alta, chegou a esboçar uma recuperação e depois cedeu como todo o restante do mercado, tá? Porém, é um ativo que dá para a gente ficar de olho, vale muito a pena acompanhar a PDGR e ela tem alvo inicialmente aí até os 9,84, tá? Então, do fechamento tem aí 8% de alvo até os 9,80 aproximadamente lá, tá? Quase 8% de alvo. Se ela falhar esse fundo, tem algo até maior, tá? A gente poderia até enxergar isso como alvo, tá? 10,63. Por quê? Porque ela falhou o fundo, tá? Então, no caso de uma recuperação maior do mercado aí, ela poderia também se recuperar bem mais forte, porque ela falhou esse fundo. Isso pode atrair muito comprador aí, ok? Mas por enquanto vamos focar no day trade. A gente não pode falar em falha de fundo ainda, porque não tem nenhuma confirmação. Estamos apenas especulando. Mas para um day trade ela está muito bonita, tá? Então vamos ficar esperto aí. Se o mercado se recuperar, a gente pode operar comprado na PDG buscando esse alvo dos 9,80 aproximadamente lá, tá? A Cirela, mesma coisa, mesmo caso da PDG, tá? Vou comentar aqui. Também falhou um fundo aqui no 18,50, apesar de ter fechado na mínima do dia, o que não é muito legal, mas também está aqui nos 18,50 testando esse fundo. Por enquanto não fez nova mínima, tá? Ou fez, mas por muito pouquinho também. E tem bastante espaço para se recuperar, tá? Então vejam que as construtoras elas apanharam muito, tá? De dezembro, ou melhor, vamos falar do começo de janeiro para cá, de máximas a mínimas, são ativos que já caíram aí 17% em 19 dias, tá? Então, não só a Cirela, como a Gafisa, como a Ross, como a PDG, enfim, todas elas, tá? Então são ativos que começam a atrair muitos compradores por estarem teoricamente baratos, tá? Não é o que a gente trabalha, não é o nosso tipo de análise, mas tem muita gente que vê uma queda dessa e já acha barato e já começa a comprar. Então a gente também tem que ficar de olho nesses movimentos, porque eles existem e a gente pode aproveitar. Mesmo que seja um repique da tendência, a gente pode aproveitar. Tá? Então também ficar de olho na Cirela, um ativo que caiu muito forte e pode se recuperar também essa semana. Tá? A Gafisa, perdão, a Gafisa está bem mais feia do que a Cirela e a PDG, porque ela fez nova mínima e consecutivamente. Tá? Só um minutinho, pessoal.
Perdão, pessoal, de volta. Então ela fez várias mínimas aqui, tá? Consecutivas. Então 3 dias seguidos de mínima, tá? Então apanhou bastante aí a Gafisa. E por isso mesmo é um ativo que também pode se recuperar, tá? A Gafisa, a gente deve ficar de olho nela aqui neste ponto, ó, o 10,70, tá? Fazendo a máxima em relação à sexta-feira, a Gafisa passa a se tornar bastante interessante, tá? Ela tem espaço para corrigir aí do fechamento de sexta de mais de 8%, tá? Então o alvo da Gafisa lá nos R$11 tranquilamente em caso de uma correção, tá? Ela poderia subir até lá sem perder a tendência de baixa dela. Lembrando que está em tendência de baixa. Nós estamos de olho apenas em repiques dessa tendência de baixa, ok? Então ficar de olho nas construtoras. O caso da Rossi, tá? Também a Rossi tentando falhar um topo, um fundo, tentando se segurar aqui nesse fundo, tá? Aqui dos R$13, próximo aqui aos R$13, tá? Então um valor importante para a Rossi. E devemos ficar de olho nela também, tá? Também tem espaço para subir aí, lá para os 7% mais ou menos, tá? Também ficamos de olho aqui no rompimento desta máxima, bloqueando o anterior, lá nos 13,78, tá? Possivelmente a gente vai ter que, se a tendência se desenhar para cima, a gente vai ter que buscar um pivô nos 15 minutos, alguma coisa um pouco mais rápida, em função dos candles serem muito grandes, tá? Então hoje talvez a gente não possa esperar o rompimento da máxima do dia anterior, como a gente gosta de fazer. Okay? Vamos se concentrar em pivôs de 15 minutos, de 60 minutos, que a gente vai conseguir uma entrada um pouco mais precisa, ok? Além disso, o varejo também está interessante, tá? Estão vendo aqui na minha tela a Lame 4, tá? Um ativo que cedeu muito forte na semana passada. Em 2 pregões apenas, ela caiu mais de 8%, tá? Então, ficar muito de olho nisso aí, porque deve vir repique por aí, tá? Então, também ficar de olho em algum pivô nos 15 minutos, ela não pode perder esta mínima, tá? Esta mínima aqui, os 13,54, mas tem espaço para recuperar bastante, tá? Então também aí mais de 10% de alvo aí, tá? Então eu acho que seria bem interessante a gente ficar de olho para uma possível correção dessa tendência da Lame 4, tá certo? Recuperando aqui nas médias do diário, ok? Além da Lame, tem a BTOW3, que apesar de ter um volume bem pequeno, também é interessante, tá? Então a gente pode ficar de olho nela. Ela pode se recuperar aí, tá? Não pode perder esta mínima aqui dos 27,77. Mas observem que o ativo em 3 pregões ela caiu 12%, tá? Então tem espaço para recuperar aí também, tem espaço para um repique, porque são candles muito grandes. Então também ficar de olho na BTOW, que ela pode se recuperar e a gente pode fazer um belo day trade contra a tendência principal e buscando aí um repique no gráfico diário, certo? Então acho bem legal também esse ativo aí. Observem também que ela não deveria perder essa região aqui dos 28,70, perdão, dos 27,70, 27,77. Na verdade, o último ponto dela aqui é os 27,50, tá? Porque é uma região de suporte bem grande nela aqui no gráfico diário, tá? Então observem que ela testou aqui uma vez, mais uma vez, e não conseguiu romper, tá? Então se ela romper agora, isso aqui deve disparar um monte de stop, tá? Porque a gente vai ter, na verdade, um pivô de semanal, tá? Rompimento de uma consolidação, um pivô de baixa no gráfico semanal, como vocês estão vendo aqui. Então isso aqui é suporte de semanal, isso pode disparar bastante stop e pode entrar uma tendência bem forte no ativo, caso perca esses 27,50. Então também fica de olho nesse valor que eu acho que pode ser legal, tá certo? Bom, gente, esses são os ativos para comprar. Agora, falando em venda, caso as quedas continuem, tá? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas caso as quedas se acentuem, a gente vai manter as posições vendidas em tudo aquilo que a gente passou na semana passada, tá certo? Então, quais são essas posições? A gente vai ficar de olho para vender construtoras, mais uma vez. Mas você não disse que podia dar um repique? Podia,
porque são os ativos que estão mais fracos. Tá? Então, se o mercado se recuperar, elas podem dar repique. Ok? Agora, como eles estão muito fracos, se o mercado continuar caindo, a tendência é que eles continuem caindo também. Okay? Então, os mesmos ativos que a gente está de olho para compra, a gente está de olho para venda. Certo? Então, eu não vou repetir todos eles, acredito que não faça muito sentido, mas mesmo porque a gente vai passar as entradas para vocês no curso ao vivo, né, durante o pregão. Agora, então são os mesmos ativos, tá, gente? Então esses ativos que a gente falou, todos esses que a gente falou: Bradesco, Itaú, PDG, Cirela, Gafisa, Rossi, Lame 4 e BTOW3, todos esses ativos que a gente falou para venda, eles também valem, perdão, que a gente falou para compra, eles também valem para venda, certo? Caso o mercado continue caindo. Então vamos ficar de olho. Caso a tendência continue, a gente vai continuar também mantendo recomendação, mantendo posições vendidas em todos esses ativos que a gente operou a semana passada toda. Tá? Bancos, construtoras e varejo, tá? Que são os ativos que estão sendo mais fortes aí. Além desses ativos todos que a gente passou, tem aí também CSNA3, tá? A possibilidade de queda desse ativo também, caso o mercado ceda mais forte. A CSN montou aqui um pivôzinho de baixa no diário, quando perdeu aqui os R$28, 28,04. Tá? E ela tem espaço para ceder bem mais agora. Tá? Então observem aqui, vou tirar um pouquinho do zoom gráfico. Ela teria alvo, caso o mercado continuasse caindo, para buscar aqui os R$26,30, depois disso R$26 e assim por diante. Tá? Então é um ativo que tem espaço, apesar de estar dentro de uma consolidação, caso o mercado começar a ceder, por ela ter montado um pivô de baixa, ela deve também buscar as mínimas dessa consolidação. Tá? Observe, está bem consolidado o ativo, mas ela tem espaço para buscar essas mínimas da consolidação e daí sim perder as mínimas lá do ano passado. Tá? Então um ativo que pode continuar cedendo também, ficar de olho nessas commodities aí. Tá? A Gerdau é um outro ativo que a gente também está de olho. Tá? Muito feio, apanhou muito na semana passada. Tá? O Gerdau perdeu aí só na semana passada, de máxima a mínima, 10%. Tá? Então, vamos dizer que da abertura da semana até o final ela perdeu 8,5% em 5 pregões. Tá? Então, um ativo que também caiu muito forte, também pode se recuperar como o restante do mercado. Enfim, tem muito ativo nessa condição. A gente só está mostrando os mais bonitos, os melhores. Mas a Gerdau também tem algo para ceder muito mais forte, tá, gente? Ela pode buscar lá aqui os R$20, e depois dos 20 ela tem alvo para buscar lá os R$19,40. Tá? Então, um ativo que pode continuar cedendo caso o mercado continue cedendo também. Okay? A Vale, um ativo que caiu muito na sexta-feira, tá? Puxou o nosso mercado todo para baixo. A Vale chegou a cair na sexta-feira quase 4%, perdão, 3,5%. Tá? Então, muito feia a Vale. Vinha de uma tendência muito forte de alto e quando cedeu também muito forte. E a Vale montou um pivô de baixa, né? Quando perdeu aqui por 51,62. Tá? Então, aqui o pivôzinho de baixa da Vale montado, não fez nova máxima e perdeu o fundo anterior. Tá? Então, pivô montado na Vale. E ela tem espaço aí para corrigir aqui no semanal. Observem que ela deu um sinal de venda no semanal. Ela tem espaço para corrigir até os R$49 tranquilamente, sem perder a tendência de alta dela no semanal. Tá? Então, o ativo também pode ficar bonito para venda, tá? Caso o mercado continue cedendo. Ok? O Eduardo me pede no chat lá para analisar a OGX-P3. Então vamos analisar a OGX, Eduardo. Se alguém mais quiser alguma análise, por favor, solicita no chat que nós temos alguns minutinhos ainda. Tá? Então, gente, vocês estão vendo aqui a OGX-P3 no diário. Tá? Tá legal, a OGX está bacana. Deu uma bela recuperada aqui na semana passada, na quarta-feira. Na quinta cedeu bem. Na sexta cedeu junto com todo o mercado também. Tá? Chegou a perder a mínima, etc. Porém deixou um invertido. Por que invertido? Porque ela recuperou mais de 50% da queda que ela deu aqui. Tá? Então a gente pode
ficar de olho nisso aqui sim, tá? A OGX, este ponto para ela é interessante, 18,49. E este ponto é mais interessante ainda, 19,09, tá? Ela tem espaço para corrigir, tá? Então, como todo o mercado, ela tem espaço para voltar. O ativo apanhou bastante na semana passada também, tá? Então, da abertura da semana até aqui foi 9,3%, até a mínima foi 12%. Então, tem espaço para recuperar sim, ok? E como todo o resto do mercado, você pode operar um repique nela, tá, para cima, e você também pode operar uma venda nela para baixo, caso o mercado esteja cedendo mais forte, ok? Então também, o mercado hoje vai ser assim, tá, gente? A gente vai ter que esperar definir, porque os mesmos ativos que a gente pode operar comprado, a gente pode operar vendido, tá? Hoje vai ser dia em que muita gente vai estar tentando montar a posição de diário, porque o mercado cedeu muito forte na semana passada. Se o mercado começar a subir, essas posições para diário vão se intensificar. Então as compras também vão se intensificar e a gente vai poder operar comprado. Agora, se o mercado começar a ceder, esse pessoal todo e todos aqueles que já começaram a montar essas posições na sexta-feira, eles vão começar a estopar isso tudo. Então vai entrar um volume forte de venda também. Então hoje o dia pode ser tanto de alta forte como de queda forte. A gente tem que ficar de olho primeiro no que vai acontecer e a gente só vai saber de fato após a abertura, tá? O Eduardo escreve no chat: parabéns, Fabiano, estou impressionado, vocês são realmente profissionais. Muito obrigado, Eduardo. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. O Daniel nos pede lá a Ambev 4. Tá? Então vamos lá. A Ambev 4 está aqui. Okay? A Ambev deixou também um invertido, tá? Na semana passada, na sexta-feira. Dá para operar comprado na Ambev? Ela tem um candle bem grande aqui, tá? Então ela teria que fazer essa máxima, etc. Agora, toma cuidado, Daniel, porque eu não recomendo a Ambev para day trade, tá? Ela são 100 dias muito específicos. É um ativo ainda caro, apesar de ter sofrido um split há pouco tempo atrás, mas ela ainda é um ativo caro, e o book dela é muito vazio, tá? Então toma cuidado com isso. Eu não recomendo operações day trade na Ambev em função do book, tá? O book é muito vazio, tem um spread muito grande, eu acho que pode se tornar complicado, tá? A última análise do nosso call, para a gente não passar do nosso tempo, porque a gente não pode passar, nós temos mais 1 minuto e meio. A Gol 4, a gente vai analisar a Gol aí para Liliane, tá? Vamos lá, perdão. Liliane, a Gol, ela também está aqui numa região de suporte no diário, tá? 24 e 26. Então é a mesma coisa dos outros ativos todos. Fica de olho. Ela pode recuperar? Pode recuperar. Tem espaço para recuperar, tem espaço para vir aqui até os 25,70 nas médias do diário, tranquilamente. Agora ela também tem espaço para cair, porque se ela perder esses 24 e 26, vamos vir para o semanal aqui, é um pivô de baixa no diário, tá? Observa aqui. Então é um ponto bem interessante caso ela perca. Tá? 24 e 26, ela não deveria perder. Se perder isso aqui, ela abre espaço lá para os R$24, e daí para baixo, R$23, R$22, R$20, enfim. Porque isso aqui é uma formação muito feia, tá? Um pivô de baixa no semanal. Isso aqui é muito feio. Tá? O nosso Ibovespa já fez. Tá? Então, vários ativos já fizeram. A Gol está prestes a fazer. Então só toma cuidado com ela, que ela não pode perder de jeito nenhum esses 24 e 26. Se perder isso aqui, vai ficar realmente muito feio para ela. Mas tem espaço para recuperar. Tá? Tem espaço para recuperar junto com todo o mercado e com todos os outros ativos que a gente falou. Ok? Vamos lá, gente. Notícias do dia. A semana começa com diversos indicadores sendo divulgados. Às 11h30 vai ser divulgado a renda pessoal de dezembro, com o esperado em alta de 0,4% para os gastos pessoais, que será divulgado no mesmo horário. O esperado é alta de 0,5%. Okay? Mais tarde, às 12h45, vai ser divulgado o índice de gerentes de compra de Chicago, de janeiro, com o esperado em 64,5%. Okay? Às 13h30, sai o índice de atividade industrial do Fed de Dallas, com o esperado em 15% por mês de janeiro. Amanhã nós temos manufaturados e ISM. Na quinta-feira, o destaque é para o ISM de serviços. E na sexta-feira, o destaque da semana, que a gente vai conhecer os dados do payroll, que é um dos principais indicadores lá. Certo?
Então, gente, temos notícia aí, recapitulando, às 11h30, às 12h45 e às 13h30, tá? Isso para o dia de hoje, certo? Os futuros, nesse momento, estão operando dentro dos limites do candle anterior, como a gente já falou que deveria acontecer, em função de ser um candle muito grande, tá? Então, a gente possivelmente não vai poder esperar essa máxima aqui, a gente vai ter que trabalhar antes disso, tá? Porque é um candle muito grande. Então, é possível que hoje isso aqui nem seja rompido, nem máximas nem mínimas, dependendo do comportamento do mercado, ok? Então, vamos tomar cuidado. Hoje é dia de montar posições pequenas, porém a gente pode fazer posições muito duradouras, tá? Então a gente pode de repente montar alguma posição hoje que a gente pode até manter para amanhã. Então vamos ficar muito esperto com relação a isso, ficar de olho nos sinais dos tempos menores em função disso que eu falei para vocês. O candle é muito grande, então a gente não vai poder ver a tendência com relação às máximas e mínimas de sexta-feira, tá? Neste momento, o mercado americano, futuros do Dow Jones operam em alta, 0,3%, a 11.797 pontos, o futuro do Dow Jones. Tá? Acabou de romper a média dos 15 minutos para cima e montar uma nova máxima, fazer um topo maior que o anterior. Então está em tendência de alta, leve tendência de alta de 0,3%, o que daria uma correção aí aproximadamente até as médias dos 15 minutos do gráfico do Dow Jones à vista. Tá? O petróleo opera mais ou menos sem tendência, sem romper nem máximas nem mínimas, trabalhando agora com 0,235 de alta neste exato momento. Tá? Então temos uma leve tendência de alta, porém com relação à sexta-feira ainda não tem nada definido. Então vamos aguardar e ver ao longo do pregão as boas entradas que a gente vai conseguir com mais tranquilidade. Gente, eu desejo um excelente pregão a todos, como sempre. Muita sorte, muita responsabilidade, que é muito importante. Aos nossos alunos, eu vejo todos vocês em alguns minutos lá no curso ao vivo. Aos demais, estão todos convidados para participarem também do nosso curso ao vivo. Um grande abraço e até a próxima.